Olá, que o Senhor do céu te abençoe neste momento, em todos os aspectos, em todos os momentos da sua vida. O Senhor está te protegendo neste momento. O Senhor está aí contigo em todos os momentos. Clama a Ele e Ele te responderá. Hoje vamos falar de Jesus, o pão da vida. Jesus é o nosso pão. Você acredita? Que Jesus morreu na cruz. O pão significa a carne dele que foi rasgada e estrelhada na cruz. E João capítulo 6, versículo 32 ao 35 diz: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. A que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Hoje vamos falar sobre esse tema. Mas antes disso, vim pedir para que você se inscrevesse, ativasse o sininho para pedir as próximas orações, as próximas mensagens. Que Deus continue te abençoando. Compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. Vai ser grande testemunho na palavra de Deus. Dê seu like e isso ajudará o canal. A grande dificuldade de muitos para aceitarem a fé cristã reside na sua simplicidade. A maioria dos seres humanos quer fazer algo para merecer a salvação, quando na realidade Jesus já realizou tudo para abrir o caminho de volta para Deus. A multidão ainda estava impressionada com o milagre da multiplicação dos pães, e ela foi atrás de Jesus e conseguiu localizá-lo. Primeiro tópico: a comida que leva a Deus. Em versículo 25 e 29 diz: vocês comeram o pão que eu dei e devem procurar comida que não parece que lhes conceda a vida eterna. Ela só será dada pelo Filho, de maneira que vocês conseguirem estar a comida, fazer a obra de Deus, que é crer no seu enviado. Segundo tópico: o pão do céu, versículo 30 ao 35. Jesus é comparado com Moisés, porque este também deu o pão aos israelitas. No passado, na realidade, quem deu o pão do céu continua dando, e é o Pai. Jesus foi dado a todos os seres humanos como o pão da vida, que sacia todas as necessidades humanas, espiritual, psicológica, social e material. Nada neste universo poderá substituir esse pão. Por isso, quem nele crê jamais terá sede. Terceira, a vontade do Pai, que o versículo 36 e 40 diz: desde a eternidade, Pai e Filho têm atuado para salvar a humanidade. Aqueles que buscam Jesus vêm a Ele e nunca serão rejeitados, porque são impulsionados pelo Espírito Santo como fruto da ação do Pai, que o deu ao Filho. O desejo de Deus é que todos se salvem e nem se percam. E te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que te conhece, que nem teus pais o conheceram, para te dar e entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Em Lucas capítulo 22, versículo 19 diz: e tomando pão, havendo dado graça, partiu-lhe, dizendo: isto é meu corpo que vos dado, para isso em memória de mim. O primeiro tópico é o pão material. O pão que Deus multiplicou é o pão momentâneo. Mas o milagre que Deus fez com esse pão é extraordinário. Com 5 pães, Ele deu para mais de 5.000 pessoas, contando só os homens, tirando as mulheres e as crianças. O tamanho do milagre de Deus é tão grande que nós imaginamos. Mas o segundo pão é o pão do céu, que é o pão que alimenta a nossa vida psicológica, espiritual, que é o pão do céu. Esse pão do céu é dado todo dia para nós. É o pão que nos alimenta na eternidade. É o pão que nada substitui ele. É o pão que quem crê nunca terá fome nem sede. Terceira é o pão também conhecido, o pão pode ser o pão da Santa Ceia, é o pão que dá-lhe graça para referir ao corpo de Cristo, é o pão que Deus nos dá, é o pão da vida eterna, que desde a eternidade Deus tem preparado para nós.
é o pão para salvar a humanidade. Para aquele que busca, vem a Ele e nunca serão rejeitados. Porque nós somos impulsionados pelo Espírito Santo. O que eu entendo, o primeiro pão é Jesus, o segundo pão é Deus Jesus, o terceiro pão é Pai, Filho e Espírito Santo. Esses são os três pães que vêm do céu para nós, que é o pão que nos conceda, é o pão que nos saciará, é o pão que nos conduzirá para a vida eterna. Nós temos que entender que na vida haverá muitas e muitas coisas, outras momentâneas, outras que desprezarão e outras para levar a vida eterna. O pão, Deus está se referindo ao pão eterno, porque aquele que come jamais terá fome, porque é o pão que Deus nos dá, é o pão que o homem não pode dar. E diz assim, para dar a entender que o homem não viverá só de pão. Isso quer dizer o quê? Que às vezes nós só queremos viver das coisas materiais, nós só queremos viver das coisas do mundo. Mas o desejo de Deus é o desejo que Deus quer, que nós busca, é que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quando nós fazemos jejum, nós comemos, nós bebemos? Não, porque jejum é para isso. É fazer aquilo que a ciência não explica, aquilo que os cientistas não querem que nós façamos. Mas entendemos quando estamos debaixo da presença de Deus, Deus nos sustenta. Como debaixo da presença de Deus, Deus nunca deixa nós com sede. Porque aquele que crê jamais terá fome e sede. Porque Jesus é o pão da vida, Ele é a água da vida. E isso vai dizer, eu sou o pão da vida, a quem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então nós temos que o quê? Nós temos que ir a Cristo para receber o pão da vida. Nós temos que crer nele para ter a sede. Sede de quê? De buscar. Quando nós buscamos, Ele nos conservará, Ele nos abençoará. Aquilo que o Senhor quer lhe entregar é maior que você imagina. O pão, se referindo também, pode se referir ao corpo dele. Porque partindo dos graças, esse é o pão. Esse pão que está em memória de mim é o pão que da carne. A carne que foi rasgada na cruz, que foi chicoteada, que foi amassada, rasgada, que foi triturada pelos seguranças, pelos soldados. E entendemos que o pão é vos dado, repartido em memória de Deus, que é Jesus. Então quando nós repartimos pão da Santa Ceia, estamos me referindo à memória de Jesus. Por isso nós podemos fazer isso impuramente, nós podemos fazer isso, nós temos que fazer isso andando no caminho certo, nós temos que fazer isso para que não nos seja também condenado, porque quando você faz impuramente, você está sendo condenado. Condenado pelo quê? Que você também será julgado por estar sim andando contra Deus. Você está fazendo sim, você foi também será julgado por pregar Jesus na cruz de novo, porque se tomou a Santa Ceia injustamente. Então entendemos o que? O pão Deus quer nos entregar é o pão que nós não terá fome, é o pão da vida eterna, é o pão que nos sacia. Mas nós não devemos tomar esse pão de qualquer jeito. Nós tem que se converter, nós tem que adorar e nós tem que buscar, porque o Senhor vai nos dar. Mas você não deve continuar no mesmo pecado, você tem que melhorar. A comida que leva a Deus é o pão do céu, Jesus Cristo. Foi dado pelo Pai para que todos se salvem. O desejo de Deus é que todos se salvem e nenhum se perca. Deus quer que todos se salvem, Deus quer que todos vão para o céu. Mas quando estão dispostos a passar pela porta estreita, quando estão dispostos para deixar o caminho largo, quando estão dispostos para carregar a cruz até a vida eterna, entendemos que não é fácil. Poucos querem sofrer, então poucos irão para o céu. Deus deseja que todos vão, mas poucos irão concebidos para a graça do Pai. Vamos orar neste momento.
Deixa seu pedido de oração, coloca o nome dos seus amigos, familiares, para que Deus possa te abençoar. Abençoar a sua família, abençoar a sua vida espiritualmente, mentalmente, financeiramente. Que Deus vai estar contigo em todos os momentos da sua vida. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, em nome do teu filho Jesus, vem saciar a minha sede, a minha fome. Vem saciar, Pai, a minha vida. Saciar, Pai, para que eu seja cheio do Espírito Santo. Quando eu estou cheio, Pai, nada pode me encher mais. Nada pode me conduzir ao mal, porque eu já estou cheio de Ti. Quando estamos cheios de Ti, nós não temos fome e nem sede de buscar o mal, porque já estamos cheios de Ti, ó Pai. Enche-me, enche-me, enche essas pessoas que estão ouvindo. Que essas pessoas que estão ouvindo sejam abençoadas. Essas pessoas que estão ouvindo neste momento, elas possam estar cheias do Espírito Santo. Porque o pão que Deus está te entregando é o pão da vida eterna. É o pão que vai te saciar eternamente. É o pão que dá graça. Que fazer isto em memória de mim. É o pão que não sai, que não é feito, que não é pelo entender que o homem, mas sim é o pão que sai da boca de Deus. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos deixa, que nos direciona no caminho de Deus. É a palavra do Senhor Jesus, é a palavra que o Senhor vai te entregar neste momento, é a palavra que vai te saciar, é a palavra que a bênção que Deus quer te entregar. Você tem fé que aquilo lhe acontecerá, você tem que ter fome, sede de buscar, e Deus te sustentará, te encherá do Espírito Santo de bênção, que você se saciará. Isso é a palavra, é o pão que a Bíblia nos refere, é o pão do céu. É o pão que Deus leva para nós. É o pão que faz a vontade do Pai. É o pão da vida eterna. Às vezes nós não entendemos o verdadeiro agir de Deus sobre a nossa vida, o propósito dele. Mas você entende uma coisa: Deus não faz nada em vão. Deus só quer o melhor de nós. Quando nós entendemos isso, tudo que nós fazemos na nossa vida, clame a Ele, exalta a Ele e fala se esse é verdadeiramente o propósito de Deus. Quando você fazer isso, você vai entender o que? Primeira coisa, se isso está no propósito de Deus, tudo dará certo. Mas se não tiver, tudo vai dar ruim. Ah, mas muita gente abençoada fazendo mal. O dia dele estará já escrito. O julgamento dele já estará escrito. Nós entendemos que certas coisas na sua vida não fica com certas amizades, porque isso nos levará para a condenação eterna, para o lago de fogo. Certas coisas nós temos que repreender, certas coisas nós temos que agir contra. Certas coisas pode sim abençoar sem intermédio de Deus, entenda, mas certas coisas também é agir do diabo. O diabo quer levar você para onde? Aonde que ele vai? E aonde que Jesus está? No céu. Então possamos buscar aquilo que faz a vontade do Pai, porque fazendo aquilo que é a vontade do Pai, Ele se sustentará, Ele te saciará. Você não terá fome nem sede, porque Ele te sustentou com o que? Com o pão da vida eterna, te saciou com a água da vida. Entenda uma coisa, o pão que Ele está se referindo à palavra. A palavra vem de onde? É uma promessa de Deus para a sua vida. A promessa que vem de lá de cima, que cai aqui embaixo na sua vida. Você busca, e quando você está buscando, você está se enchendo. Você se enche, fica saciado, e você vai continuando buscando, até que o Senhor venha e te leva. Você está saciado, então você está dando um caminho certo. Agradeço a cada um que ouviu essa oração até aqui, que o Senhor pode te abençoar. Se inscreva, compartilhe para mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas na palavra de Deus. Dê seu like para que o YouTube recomende para mais pessoas. Isso mostra que está gostando. E isso mostra que quer que outras pessoas sejam salvas. Nós temos que fazer diferente, nós temos que ser esse testemunho na sociedade. Que possamos entender que certas coisas vão depender de nós para que o Evangelho chegará para todas as pessoas. Amém.
faithful, baby,